O que está embasando a nossa mensagem sobre a armadura está lá no texto de Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, tá bom? Mas eu vou ler mais uma vez apenas o versículo 13, que diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda-feira nós falamos sobre os primeiros elementos, né? Que é o cinto da verdade, a couraça da justiça. Terça-feira nós falamos sobre calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, ou seja, o entusiasmo para anunciar a palavra de Deus. E hoje eu quero dar continuidade no versículo 16, acerca do próximo elemento da armadura de Deus. Versículo 16 diz o seguinte: acima de tudo, peguem a fé como um escudo, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Vamos ler mais uma vez? Contudo, ou melhor, acima de tudo, peguem a fé como um escudo, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas. Vamos dividir esse versículo em algumas partes. A primeira parte que eu quero compartilhar com você é quando ele diz sobre as setas inflamadas do maligno. Imagine que é como se houvessem dois grupos de exércitos. Existe um exército à esquerda, um exército à direita, né? Então, existe um exército que está em constante ataque, né? Então, lembra daqueles filmes antigos que mostram, né, aqueles exércitos que eles pegam aquelas flechas e eles tacam fogo na ponta e eles com uma coordenada, todas aquelas milhares de setas são lançadas contra aquele exército, contra o outro exército, né? E como é que aquele exército se protege dessas setas, né? Nós vemos nos filmes, né? Eles pegam os seus escudos, eles se abaixam, pegam os seus escudos e se protegem, porque aqueles escudos, eles protegem daquelas setas, de tal forma que aquelas setas não os atingem, não é verdade? Então nós compreendemos algumas coisas aqui. Nós compreendemos primeiro que as setas inflamadas do maligno são os ataques diabólicos, são os ataques diários, constantes, né? A todo momento a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, buscando uma oportunidade para quem ele possa destruir, para quem ele possa roubar, para que ele possa matar, porque essas são as funções do diabo: enganar, roubar, matar e destruir, essas são as funções dele. Então a Bíblia diz que ele está próximo, ele está em alerta, buscando uma oportunidade para lançar as setas inflamadas diabólicas, as setas inflamadas do maligno. Então a verdade é que nós somos o povo de Deus, os crentes, os servos de Deus, eles são atacados constantemente por essas setas, né? Essas setas que têm como objetivo desgastar você, tem como objetivo abalar a tua fé, tem como objetivo tirar a tua paz, né? Essas setas muitas vezes são as mentiras diabólicas, são as mentiras fazendo você compreender que você vai morrer naquele mal, fazendo você compreender que você não pode vencer, fazendo você acreditar que a tua vida vai ser para sempre desse jeito, que você nunca vai conseguir mudar. São as flechas diabólicas, né? São as setas inflamadas do maligno, elas são as mentiras diabólicas, né? Também essas setas são as dúvidas, né? As dúvidas que o diabo lança ao seu coração diariamente. Será se eu devo fazer isso? Será se eu vou ser justo no meio de tantas pessoas que vivem uma vida dessa forma? Será se só eu vou buscar fazer o certo enquanto todo mundo faz o errado? Será se a palavra de Deus está falando a verdade mesmo para mim? Será se essa voz que eu estou ouvindo de fato é de Deus? Será? Então
essas setas diabólicas, elas vêm para trazer dúvida ao teu coração. Essas setas diabólicas também vêm para trazer sofrimento, para trazer dor, não é verdade, irmãos? Essas flechas, quando elas alcançam o objetivo delas, elas doem, elas trazem dor, uma dor profunda, e muitas vezes você está no meio de uma dor, não é verdade? Porque as setas diabólicas, elas têm o objetivo de trazer sofrimento, trazer perseguição, essas setas também, elas têm o objetivo de trazer a tentação, não é verdade? O diabo sempre te dando um prato de lentilha, o diabo sempre mostrando para você um prazer que você poderia ter. Não vai para a igreja não, vai para tal lugar, não vai para o grupo não, vai para tal lugar, não lê a Bíblia não, vai fazer outra coisa, Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, que é uma tentação muito grande estar sozinha em casa, porque aquele momento que a pessoa está sozinha ali, é o momento em que ele é mais tentado, é o momento em que o diabo ele lança mais setas inflamadas para tentar aquela pessoa, para levar aquela pessoa para o pecado, não é verdade? Porque um dos objetivos das setas inflamadas do maligno é trazer a tentação, é trazer também a angústia, fazer com que você fique angustiado. Essas são as setas inflamadas do maligno, querido, que ele vem para nos atacar, ele vem para atacar você todos os dias, a todos os momentos, não é verdade? Ora, deixa eu dizer para você, o diabo não fica satisfeito quando vê você num momento como esse, lendo a palavra de Deus, meditando, orando, adorando a Deus. O diabo não fica satisfeito quando vê você indo à igreja, dobrando os teus joelhos, entregando a tua vida para Jesus. O diabo não fica satisfeito quando você calça as sandálias da preparação do Evangelho da Paz e se torna um pregador, e leva o Evangelho, e se torna um líder, e ganha pessoas, e discipula, sabe? E tira pessoas que estavam indo para o inferno e traz as pessoas ao conhecimento de Cristo. O diabo não fica feliz com isso. Por isso, o que ele faz? Ele lança as setas. Só que essas setas, essas flechas, elas estão inflamadas de bilis, de dor, de mentira, sabe? De coisas ruins. Eles estão inflamadas de angústia, de tentação, de dúvida, de incredulidade. É isso que o diabo faz, querido. Mas o que a Bíblia diz que nós devemos tomar? Acima de tudo, peguem a fé como um escudo. Assim como aqueles exércitos se protegiam daquelas flechas inflamadas, a Bíblia diz que nós devemos tomar o escudo da fé. O escudo da fé. Ou seja, nós devemos tomar a fé como um escudo contra todas estas coisas, contra todas essas flechas inflamadas, contra todas essas setas diabólicas. Nós devemos tomar a fé como um escudo. O que eu compreendo com isso? Não é verdade? O escudo, querido, para os soldados, ele era a maior fonte de defesa, Ainda que o soldado estivesse com a couraça, com o cinto, com as sandálias, o escudo, por ser grande e proteger o corpo inteiro, o escudo era a maior fonte de defesa contra o ataque inimigo. E a Bíblia diz para nós que nós devemos tomar a fé como a nossa maior fonte de defesa. A nossa maior fonte de defesa contra as dúvidas, contra o sofrimento, contra a perseguição, contra a tentação, contra a angústia, contra as mentiras diabólicas é a fé. Posso repetir isso para você? Porque você precisa guardar isso. A maior fonte de defesa é a fé. A maior fonte de defesa é a fé. E a Bíblia diz: acima de tudo, peguem a fé como um escudo de proteção, um escudo que vai te proteger. Peguem a fé como um escudo. Amém, queridos? O que nós podemos compreender com isso? Você precisa crer. Você tem que crer. É pela fé. Apesar de o diabo mandar as setas,
Você precisa ter fé e tomá-la como escudo. Tomá-la como escudo. E a Bíblia diz, acompanhe comigo no texto: acima de tudo, peguem a fé como escudo. Agora, qual vai ser a função da fé? O que a fé vai fazer? O que o escudo vai fazer? Ele vai apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ou seja, o escudo será levantado, o escudo da fé será levantado. As dúvidas malignas, as mentiras malignas, as opressões malignas, as tentações, as angústias, os sofrimentos malignos, as mentiras diabólicas vão bater aqui, e eles serão apagados por causa da fé. A fé. Se compreendermos isso, vamos compreender também porque muitas pessoas são constantemente feridas. Durante a guerra, elas são facilmente abaladas. Durante a batalha, elas são facilmente tiradas de combate. Por quê? Porque elas estão desprotegidas do escudo da fé. Então, quando as milhares de setas são lançadas contra aquela pessoa, ela não tem o escudo para proteção, ela não tem o escudo para apagar as setas, os dardos inflamados do maligno. Então aqueles dardos, aquelas setas, a atingem e a assolam, a derrubam, ferem essa pessoa, e essa pessoa se torna alguém fora de combate, se torna uma pessoa ferida, se torna uma pessoa fria, se torna uma pessoa incrédula, se torna uma pessoa angustiada, se torna uma pessoa em constante sofrimento, se torna uma pessoa que acreditou nas mentiras diabólicas. Por quê? Porque na hora dos ataques ela estava desprotegida. E uma pessoa que se tornou ferida, uma pessoa que acreditou nas mentiras diabólicas, uma pessoa que ela vive a angústia maligna, essa pessoa ela deixa de ser resistente, ela deixa de ser inabalável, a sua vida desmorona, seu casamento desmorona, seu ministério desmorona, todas as coisas parece que dão errado e se acabam porque tudo desmoronou, mas na verdade é porque as setas diabólicas a atingiram, e aquilo trouxe todas aquelas intenções do diabo para dentro de si, e é roubada a sua paz, é destruído a sua vida. Ela aceita o engano, tudo isso porque ela não tomou a fé como um escudo. Mas como termos e tomarmos o escudo da fé? Porque a Bíblia diz, acima de tudo, peguem a fé como um escudo. Como nós vamos tomar esse escudo para nós, esse escudo da fé, de tal forma que estejamos protegidos contra essas setas diabólicas? Bom, a Bíblia diz que a fé, ela vem de alguma coisa, não é verdade? Ela vem do ouvir da palavra de Deus, ou seja, ela vem do alimento da palavra de Deus. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais fé você tem. Quanto mais você se alimenta da Bíblia, quanto mais você se alimenta da verdade, mais protegido você está. Tem outro texto de Romanos 8:37, que diz o seguinte: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos compreender esse texto? Então, só existe a vitória, só existe o ser mais do que vencedor através daquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Jesus foi quem nos amou. Então, como é que eu vou ser mais do que vencedor? Crendo absolutamente em Jesus, crendo 100% em Jesus, entregando a Jesus toda a minha fé, confiança, esperança. Quando eu deposito em Jesus
tudo que eu creio, quando eu deposito em Jesus toda a minha esperança e a minha fé, eu me torno mais do que vencedor, porque somente crendo nele, eu me torno mais do que vencedor. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse é Jesus. No livro de Marcos, capítulo 9, 24, é dito ali que nós podemos pedir ao Pai que Ele aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé. E é isso que nós devemos fazer, queridos. É isso que nós devemos fazer. E em Efésios ele diz isso também: peguem a fé como escudo. Nós devemos nos aproximar, nós devemos estar cheios de fé. A Bíblia diz também que o meu justo viverá pela fé. Ele não viverá pelo que vê, não viverá pelo que sente, ele não viverá pelas circunstâncias, mas ele viverá pela fé. E a fé é a certeza das coisas que não são. A fé é a certeza das coisas que não são. A fé é a convicção das coisas que se esperam. A fé é a total confiança na Bíblia, é a total confiança em Jesus, é a total confiança na palavra de Deus. Acima de tudo, peguem a fé como um escudo. A fé como um escudo, e todas as armas do diabo contra você serão apagadas pelo escudo da fé. O diabo pode vir com qualquer arma, mas será apagada por causa do escudo da fé. Isso me lembra um jovem que se levanta no meio de um povo muito numeroso. Ele se levanta para enfrentar um gigante. Ninguém tinha coragem, mas ele tinha. Ele chegou com o rei e falou: rei, eu lutarei contra esse gigante. Quem é esse circunciso? Quem é esse homem para falar contra o povo ou contra o Deus dos exércitos? Quem é esse homem que se levanta para falar contra o Deus da Bíblia, contra o Criador dos céus e da terra? Quando Davi ele se aproxima da batalha, ele fica frente a frente com o gigante, ele fala: ó Golias, tu vens contra mim com todas essas tuas armas, com espadas e lanças, mas eu vou contra ti pela fé do Senhor dos exércitos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Observe Davi usando a fé. Apesar do gigante ser grande, de ser um gigante, e de ter todas aquelas armas, Davi estava dizendo que todas aquelas armas não eram nada contra o Deus dos deuses, contra o Deus dos exércitos, contra o Deus o qual ele tinha fé. Ele estava tomando ali o escudo da fé, de tal forma que nenhuma arma do gigante poderia atingi-lo, mas todos os planos do gigante seriam apagados, porque o escudo da fé Davi tinha tomado. Queridos, eu não sei com que armas o inimigo tem vindo contra ti, mas eu sei que ele tem vindo contra você. Eu sei que ele tem tentado contra você. Eu sei que ele tem atirado contra você. Talvez usando mentiras, talvez usando opressões, talvez usando perseguições, talvez usando sofrimento, sentimentos maus, talvez usando tentações, talvez usando angústias, talvez usando muitas dessas coisas. Mas a Bíblia diz para nós hoje: acima de tudo, peguem a fé como um escudo, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Pegue hoje o escudo da fé, e todas essas armas malignas cairão por terra na sua vida, e dessa forma você será
vitorioso e inabalável, porque você está revestido do escudo da fé e da armadura de Deus. Amém? Você deseja se revestir do escudo da fé nessa noite? Se você deseja, diga: sim, eu quero me revestir do escudo da fé. Eu quero pegar o escudo da fé hoje. Se você deseja, feche os teus olhos e repete comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu oro a Ti, Pai, porque eu estou rejeitando agora, eu estou renunciando agora todas as setas diabólicas que têm tentado afligir a minha vida, que têm tentado afligir o meu relacionamento contigo, que têm tentado afligir a minha casa, a minha família, o meu ministério. Eu renuncio agora toda a mentira diabólica, toda a dúvida, todo o sofrimento, toda a perseguição. Eu renuncio agora toda a tentação, toda a angústia. Eu renuncio agora toda palavra que o diabo lançou contra mim e que talvez eu tenha acreditado um pouco. Eu renuncio agora toda a incredulidade que possa ter entrado no meu coração. Tudo isso eu renuncio agora em nome de Jesus. Sai da minha vida, sai do meu coração, sai da minha mente, porque nessa noite eu tomo posse do escudo da fé. Nessa noite eu tomo a fé como um escudo contra todas as setas inflamadas do maligno. Eu tomo a fé como a armadura de Deus para mim, para que possa estar resistente ao dia mal, para que possa estar inabalável, e dessa forma, crendo na palavra de Deus, independente das circunstâncias, permanecendo firmes pela fé em Jesus até o fim. Nessa noite eu te peço, Pai, aumenta a minha fé. Diga isso para Jesus: aumenta a minha fé, fortalece a minha fé, para que eu possa estar mais junto a Ti, que os meus olhos não sejam tirados de Ti em nenhum momento, Pai. Nessa noite eu oro assim, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.